Então vamos lá continuar com a aula do Crescente Festo da Mesopotâmia, certo? Então assim, vimos os sumérios, vimos os acádios e vamos ver agora a invasão dos povos amoritas, que vão ficar conhecidos depois como povos babilônios, certo? Os acádios, com a morte do rei Sargão I, ficaram fragilizados e aí foi um momento propício para a invasão de estrangeiros e é o momento em que chegam os amoritas, que se aproveitam desse momento de fragilidade, fragmentação do que um dia teria sido o império, o grande império de Sargão I. Os amoritas, desde que chegaram na região da Mesopotâmia e dominaram os povos acádios e os povos sumerianos, eles tinham algumas dificuldades, porque viviam em uma instabilidade política muito grande, né? Tinha a questão de se conseguir dominar outras cidades e estados que ainda não tinham conseguido, e isso mudou com a ascensão ao trono do rei Hammurabi. Então, Hammurabi é o grande nome do primeiro império babilônico da história, que vai ser construído pelo rei Hammurabi. Então, assim, se para os acádios, Sargão I é o principal nome de referência de rei, para os amoritas aqui é o Hammurabi. E Hammurabi, entre outras coisas, trouxe a questão da estabilidade política, trouxe uma organização social muito grande, principalmente voltada para o comércio, mas também criou o primeiro código de leis da história. Então, o primeiro código de leis foi criado por Hammurabi, o rei dos amoritas, o rei dos babilônicos, que a gente vai ver um pouquinho sobre esse código de leis. O código de Hammurabi ele tinha mais de 200 pontos e ele, na verdade, legislava sobre tudo, não só sobre a conduta política, ele legislava de uma certa forma sobre a conduta moral das pessoas. Então lá tinha todas as leis que você pudesse imaginar. Então eu coloquei aí algumas a título de curiosidade. Se alguém roubar o filho menor de outrem, este alguém deve ser condenado à morte. Ele era extremamente rígido nas questões políticas e morais da sociedade que ele dominava. Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento. Não coloquei aí, mas o furto era muito condenado por Hammurabi. Então, se alguém roubasse e se tivesse como provar de que foi a pessoa de fato que roubou, ele teria suas mãos amputadas, por exemplo. É um outro exemplo disso. Uma curiosidade também sobre esse código, como eu disse para vocês, ele interferia até nas questões morais, questões pessoais das pessoas. Por exemplo, adultério, ele não tinha nenhuma tolerância para o adultério, mas não tinha sim o adultério cometido pela mulher. Então, assim, se a mulher fosse pega em adultério, ela seria amarrada junto com seu amante, seria jogada no rio, amarrada com o amante e ambos amarrados a uma pedra e jogados ao rio, não é? Mas essa intolerância só era na parte do adultério feminino. O homem, por exemplo, ele poderia trair, não ia acontecer nada disso com ele. Então, a título de curiosidade aí, a questão do primeiro código de leis da história, que esse código de leis, inclusive, ele vai ser baseado na lei de Talião, que a gente conhece hoje, aquele provérbiozinho que acabou se popularizando. Olho por olho, dente por dente. Isso trazia para Hammurabi caráter de justiça. Para ele, tudo isso era sinônimo de justiça. Assim como os acádios se fragmentaram quando o rei Sargão I morreu, não foi diferente. Quando Hammurabi morreu, esse império babilônico, esse primeiro império babilônico, ele ficou fragilizado e foi o período em que outros povos invadiram novamente essa região e conseguiram dominar os amoritas. Então, os assírios correspondem a esse povo extremamente temido por conta desse caráter militar. Eles acabam dominando essas técnicas de fabricação de armas por meio de alguns minerais, o cobre, o ferro, e isso vai os diferenciar dos demais. Conseguem um domínio de povos muito grande e tem um exército muito grandioso. Então, todos, na verdade, naquela época, todos os povos temiam os assírios.
Até porque, uma curiosidade também, os assírios, além de todo esse caráter militar, eles eram extremamente violentos. Então, assim, não importava, por exemplo, a questão dos escravos. Naquela época, quando povos dominavam outras regiões, os perdedores de guerra, eles automaticamente se tornavam escravos. Os assírios nem faziam tanta questão de terem esses escravos. Então, quando eles chegavam em uma região e dominavam aquela região, eles praticamente dizimavam toda a população. Eles nem poupavam mulheres e crianças, que era um costume até de guerra na época. Não, eles praticamente dizimavam toda a população, eles torturavam a população, eles faziam mutilações em público para que as pessoas pudessem temer ainda mais o seu domínio. Então, que seja importante esse aspecto também dos assírios, tá? O militarismo e a questão da impiedade. Eles eram extremamente violentos. Então, os assírios correspondem a esse povo extremamente temido por conta desse caráter militar. Eles acabam dominando essas técnicas de fabricação de armas por meio de alguns minerais, o cobre, o ferro, e isso vai os diferenciar dos demais. Conseguem um domínio de povos muito grande e tem um exército muito grandioso. Então, todos, na verdade, naquela época, todos os povos temiam os assírios. Até porque, uma curiosidade também, os assírios, além de todo esse caráter militar, eles eram extremamente violentos. Então, assim, não importava, por exemplo, a questão dos escravos. Naquela época, quando povos dominavam outras regiões, os perdedores de guerra, eles automaticamente se tornavam escravos. Os assírios nem faziam tanta questão de terem esses escravos. Então, quando eles chegavam em uma região e dominavam aquela região, eles praticamente dizimavam toda a população. Eles nem poupavam mulheres e crianças, que era um costume até de guerra na época. Não, eles praticamente dizimavam toda a população, eles torturavam a população, eles faziam mutilações em público para que as pessoas pudessem temer ainda mais o seu domínio. Então, que seja importante esse aspecto também dos assírios, tá? O militarismo e a questão da impiedade. Eles eram extremamente violentos. Mas, embora com todo esse militarismo, os assírios não conseguiram dominar essa região por tanto tempo assim. Os caldeus chegaram nessa região e formaram o segundo Império Babilônico. Então, o primeiro foi formado por Hammurabi, os caldeus chegam e formam aí esse segundo Império Babilônico. Mas a pergunta é, como conseguiram dominar, já que os assírios eram extremamente militares, violentos, como que eles conseguem dominar essa região? Porque os caldeus, eles vão se aperfeiçoar nas mesmas técnicas de guerra dos assírios. Então, eles vão também fazer uso do cobre, do ferro, confeccionar as armas, aumentar o número de pessoas no seu exército e, através de sucessivos ataques surpresa, eles conseguem, sim, dominar essa região e expulsar boa parte dos povos assírios desse local. E do segundo Império Babilônico, eu sempre destaco um rei de cada povo. O mais importante é que nós vamos destacar o rei Nabucodonosor. Esse segundo império vai ter como grande figura o reinado de Nabucodonosor. Essa região, como vocês puderam ver, da Mesopotâmia, ela não tinha paz, né? Eram sucessivos conflitos, brigas entre povos, e Nabucodonosor, ele traz essa estabilidade. Então, ele traz essa estabilidade política, primeiro na formação de um império. Então, ele domina toda essa região, conquista várias cidades e estados. Reconstruiu a cidade de Babilônia, que foi construída lá pelo antigo rei Hammurabi. Então, ele faz a reconstrução dessa cidade de Babilônia, fortaleceu a produção agrícola. Então, a produção agrícola acabou acontecendo em grande escala e ele dinamizou a questão do comércio na construção de obras públicas. Ele contratava muitas pessoas para construírem monumentos. Por exemplo, na história nós temos uma das 7 maravilhas do mundo, o Jardim Suspenso da Babilônia, que foi a mando do rei Nabucodonosor, que, segundo alguns escritos, ele teria mandado construir para homenagear a sua esposa. Aí eu trouxe para vocês uma imagem computadorizada do que teria sido basicamente o Jardim Suspenso da Babilônia. Nós não temos aí nenhum vestígio
de fato, o resto dessas construções no local, não foi encontrado nada, mas existem vestígios escritos. Alguns escritores da época mencionaram o Jardim Suspenso da Babilônia como sendo, descreveram, e seria basicamente dessa forma, mas nós não temos, apesar de ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo, mas justamente por uma descrição que ficou ao longo do tempo. Registro mesmo, resto dessa construção nós não temos. E esse é o Segundo Império Babilônico, com maior figura, o rei Nabucodonosor. A gente encerra por aqui esse capítulo desses povos que dominaram essa região da Mesopotâmica. E nós vamos manter esse contato pela plataforma. Vocês podem tirar qualquer dúvida pela plataforma ou também no WhatsApp, tá certo? Eu vou passar a atividade e aí vocês me procurem se tiverem dúvidas.